Olá, alunos! Nessa aula eu vou falar um pouco sobre a diluição do floral. Este é um tópico que eu acrescentei ao curso porque eu senti essa necessidade. Quando eu criei este curso, de florais de Bach, do meu conhecimento, o floral era diluído em conhaque ou brandy, que é o veículo utilizado pelo Dr. Bach. Nos registros do Dr. Bach estava a utilização de conhaque ou brandy para diluição. Por que essa bebida era utilizada? Para conservar o floral. Então ele é utilizado como um conservante. Além de ser um conservante, quando nós utilizamos direto na boca o floral, ele pode ser contaminado por alguma bactéria. Sem querer, você pode encostar na boca, Então, quando você devolve este conta-gota para o vidro, o próprio conhaque, ele mata essa bactéria, Então, além de conservar, ele evita que ela seja contaminada. Então, do meu conhecimento, tanto de meu uso como para as pessoas que eu indiquei, sempre foi diluição em brandy ou conhaque. Com o passar, com o decorrer do curso, alguns alunos me perguntaram, me passaram a sua dúvida sobre diluição com glicerina ou vinagre de maçã. Então, pesquisando, eu soube que existe então também a possibilidade do floral ser diluído em glicerina ou em vinagre de maçã. A glicerina, ela é uma substância bastante doce, então ela deixa um sabor assim agradável, especialmente para crianças. Porém, o que acontece? Há uma controvérsia sobre o uso da glicerina em relação a pessoas com diabetes. Alguns pesquisadores dizem que não há nenhum tipo de problema, porque a glicerina seria transmutada de uma forma diferente do açúcar, então não teria problema para diabetes. Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que não, que ela pode ser prejudicial para quem tem diabetes. Então fica aqui essa ressalva. Se você optar por pedir a diluição em glicerina, vale pesquisar se essa pessoa não tem algum problema com diabetes, Porque como não é algo conclusivo, eu sempre assim sou a favor de nos preservar, certo? Então, se você tiver algum tipo de dúvida, não indique a glicerina. Essa é a minha orientação, certo? Pois bem, temos também o vinagre de maçã. É outra sugestão para quem não deseja utilizar o conhaque ou o brandy, como é chamado. O vinagre de maçã praticamente daí não tem contraindicação, a não ser que pode causar algum desconforto gástrico, conforme a diluição. Porém, já não teria o problema em relação a diabetes, Outra característica do vinagre de maçã é que o sabor não é muito agradável. Então, teria aí mais essa barreira, certo? Mas eu quero aqui deixar para vocês essas formas de diluição para que vocês saibam que existem. Algumas farmácias não perguntam. Quando você passa a recomendação, elas naturalmente fazem com o brandy, que é o tradicional, o veículo tradicional de diluição. Algumas farmácias perguntam, então você precisa ter em mente que existem essas opções, brandy, glicerina e vinagre de maçã. Se a pessoa tem alguma restrição com álcool, a pessoa de repente teve problemas com drogas, com vícios, ou por algum problema de saúde, prefere evitar o álcool, pode utilizar então esse outro veículo, que seria vinagre de maçã ou glicerina. E no caso a glicerina, desde que não tenha diabetes, porque nós não temos algo realmente conclusivo nesse sentido. Então esses seriam os veículos de diluição que vocês podem utilizar na fórmula. Pode ser feito somente com água, sem essa diluição? Pode, não tem nenhum problema. Só que neste caso, o tempo de validade será muito curto. Com a diluição a 20%, que nós chamamos, que é uma diluição padrão de 20% a 30%, a validade do floral é de em torno de 2 a 3 meses. Se você utilizar água, a validade ela cai para dias, Isso depende muito de cada farmácia. E se for somente em água, precisa estar sempre dentro da geladeira
E também precisa evitar esse contato direto com a boca. Então é mais recomendável que se dilua um copo ou numa colher de sopa de água, por exemplo, para consumir. Não levar direto à boca, porque se levar direto à boca pode contaminar e não terá ali aquele veículo para descontaminar, certo? Então vejam que existem vários aspectos a serem considerados. Então algumas farmácias, quando você faz a recomendação, ela automaticamente faz com brand. Algumas farmácias pedem qual é a diluição. Então, é interessante colocar essa observação na recomendação, né? Diluição em brand, diluição em glicerina, diluição em vinagre de maçã. E também algumas farmácias pedem a porcentagem de diluição, que é a proporção que eles utilizam, então, esse conservante para o vidrinho padrão. Uma porcentagem padrão é de 20 a 30%. Pode ser feito de uma forma mais suave, por exemplo, diluição a 10%. Dessa forma será utilizada pouca quantidade do conservante. Lembrando que isso pode diminuir a validade do floral. Então vocês precisam aliar todas essas informações na hora de fazer a recomendação. Eu vou mostrar no vídeo um pouco mais adiante como fazer uma recomendação ali na prática, né? Mas é preciso que vocês fiquem cientes dessas características para saber como recomendar caso vocês estejam, né, recomendando para uma outra pessoa, até mesmo para vocês, né, que podem ser utilizados um desses 3 veículos. Vejam bem, não se utiliza os 3 juntos, você vai escolher se será o brand, a glicerina ou o vinagre de maçã. Lembrando que o brand deve ser evitado se a pessoa tiver algum tipo de restrição com álcool ou não quiser utilizar a fórmula com álcool. Que a glicerina é indicado que não seja utilizado por diabéticos, por não ter um estudo conclusivo a esse respeito, pelo menos não do meu conhecimento. E o vinagre de maçã pode ser utilizado, né, desde que a pessoa não tenha um problema gástrico muito severo, né? Então, também pode ser utilizado para quem quer evitar o álcool e para quem tem diabetes. Pode ser utilizado somente água, nesse caso na recomendação colocaria somente diluído em água, com a consciência de que com isso o prazo de validade cai bastante. Certo, gente? Então eu espero que com essas dicas fique um pouco mais clara a questão da diluição do floral e eu vejo vocês então na próxima aula. Até mais!